Amém? Amém. Você pode tomar seu assento nessa noite, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Daqui a pouco nós vamos fazer a oração, amém? Mas quando nós chegamos aqui nesse texto, aqui nessa noite, aqui nós vamos ver 3 passos para uma pessoa poder receber um milagre. E que 3 passos são esses, evangelista, dentro deste texto? Primeiro passo, você tem que ir até Jesus. E olha que você já está próximo desse primeiro passo, porque hoje você veio no culto, você veio da casa de Deus, então Jesus aqui está, então você veio para se encontrar com o Senhor. A Bíblia vai contar aqui em Mateus capítulo 8 acerca de um centurião. Quem é um centurião, evangelista? Um centurião era um homem que ele era responsável por uma centúria, era um homem que tinha autoridade, é um homem que tinha nome, é um homem que era, se ele desse uma ordem, faz isso, eles faziam, fizesse aquilo, eles faziam. Era um homem de autoridade, era um homem de nome, era um homem que tinha tanta autoridade naquela terra, era um homem tão importante. Só que a minha Bíblia vai dizer que um dia esse centurião teve um problema dentro da sua casa. Que problema, pregador? Um dos seus servos, um dos seus criados ficou doente. E uma coisa é certa, tem certas circunstâncias na vida que eu e você vamos enfrentar, que o nome não vai resolver, o dinheiro não vai resolver, o nosso status social não vai resolver, a nossa autoridade não vai resolver, mas Deus pode resolver. Tem certas coisas na vida que é assim. Eu poderia nessa noite aqui te dar tantos e tantos exemplos dentro da Bíblia, de outros casos, de outras pessoas que o nome, a autoridade, o dinheiro não resolveu. Sabe por quê? Porque tem causas que é para o homem, mas tem causas que é somente Deus que pode resolver. Talvez você é aquele que passou por essas portas aqui, que está enfrentando algo tão impossível na tua vida. Quem sabe na sua vida sentimental, quem sabe na sua vida conjugal, quem sabe na sua vida financeira, quem sabe na sua vida espiritual, quem sabe na tua família. Você enfrentando algo impossível, mas deixa eu dizer algo para o teu coração. Nessa noite eu quero te apresentar 3 passos que podem fazer que Jesus entre na tua causa e mude o cenário que você está vivendo. Será que tem alguém que crê nisso nessa noite? Glória a Deus. O primeiro passo é ir até Jesus. A Bíblia diz que aquele centurião, tendo na sua casa aquele criado, aquele servo enfermo, ouviu falar de Jesus, e o que ele fez? Ele foi até onde Jesus estava. E aqui eu aprendo uma coisa: muitas das vezes para Jesus fazer um milagre, meu guarda, é preciso a gente tomar atitude. Muitas das vezes para Jesus fazer um milagre, é preciso a gente se movimentar, a gente fazer alguma coisa. Como assim, evangelista? Eu poderia te citar o exemplo como de Jairo. Jairo tinha uma menina de quase 12 anos morrendo dentro de casa com enfermidade. Jairo não ficou lá no pé da cama chorando as pitangas porque a menina estava doente. Jairo se levantou, tomou atitude, foi até Jesus e o milagre aconteceu. Assim muitas das vezes na minha tua vida tem milagre que só vai acontecer quando a gente tomar uma atitude, deixar de ficar se lamentando, deixar de ficar chorando, deixar de ficar lá no fundo do poço, se levantar e ir em busca do milagre, para o milagre te alcançar nessa noite. É preciso muitas das vezes ter atitude, foi o que o centurião teve. Primeiro passo para Jesus fazer um milagre: ir até Jesus. Ele se levantou da sua casa, deixou de lado o seu orgulho, deixou de lado quem ele era, deixou de lado tudo, as suas posses, deixou de lado tudo, sua autoridade, seu nome, e foi até Jesus. Qual é o segundo passo, pregador, para Jesus pegar e fazer um milagre na minha vida? O segundo passo é se humilhar diante de Jesus. Este é o segundo passo, sabe por quê? Aquele homem, quando ele saiu da casa dele, ele deixou o centurião lá dentro da casa. Quem chegou lá diante lá de Jesus era um homem necessitado. Ele, com toda a autoridade que ele tinha, se tratando de um contexto judaico, se tratando de um contexto romano, você ia entender, olhando para a Bíblia, e talvez se você já assistiu algum tipo de série, algum tipo de filme bíblico, você vai ver que os romanos maltratavam os judeus. Eles tratavam os judeus como se fosse a escória, como se não fosse nada, como se fosse lixo. Mas agora tem um centurião romano, um homem de autoridade, saindo da tua casa, indo diante de um judeu que era Jesus, e a Bíblia diz: se prostrou diante dele, se humilhou diante de Jesus. O segundo passo para você poder receber o milagre é se humilhar diante dele. Aí fora talvez você vai escutar uma pregação ali de autoajuda, dizendo assim: os humilhados serão exaltados. Pode estar escrito em qualquer lugar, menos na Bíblia. Na minha Bíblia está escrito diferente. Sabe o que está escrito, irmão Raimundo? Na minha Bíblia está dizendo aqui: aquele que se humilha será exaltado. Se você se humilha diante de Deus, Jesus pode entrar na tua causa e fazer um milagre. Mas muitas das vezes é preciso se humilhar. Muitas das vezes é preciso deixar a arrogância de lado, a soberba, deixar tudo de lado e se humilhar diante de Jesus, como esse homem fez.
Pedro vai escrever dizendo na sua carta: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo Ele vos exaltará. A Bíblia vai dizer assim: Deus abate os soberbos, mas dá graças aos humildes. Se hoje é uma noite que você voltar o coração para Deus, se humilhar diante dEle, se quebrantar diante dEle, Ele pode entrar na tua causa e fazer um milagre. Mas é preciso se humilhar. Voltando novamente na história de Jairo, Jairo saiu da casa dele, foi até Jesus, e quando ele chegou diante de Jesus, deixou o status, nome e tudo, e se humilhou também diante de Jesus. É preciso se humilhar. Evangelista, como que eu me humilho? Jesus ensinou como você se humilha diante de Deus. A Bíblia vai dizer, Mateus capítulo 6, aonde está escrito o Pai Nosso que foi orado aqui nessa noite: entra no teu quarto, dobra o teu joelho. O que é dobrar o joelho? É sinal de rendição, é sinal de humilhação. Uma pessoa, quando ela se prostra diante de Deus, ela está mostrando que Ele é pequeno, mas o Deus dela é grande. Ela está mostrando que ela é fraca, mas o Deus dela é grande. Uma pessoa, quando ela se prostra diante de Deus, se dobra diante de Deus, Deus olha para ele e diz assim: você é meu filho, eu vou te ajudar. Deus olha para a pessoa e fala assim: você pode estar passando esse momento difícil, mas eis aqui a minha mão estendida para te levantar. Se você pode resolver as causas da tua vida sozinho, para que Deus vai entrar? Para que Deus vai fazer um milagre? Mas se hoje é noite que você veio aqui para depositar no altar, depositar diante de Jesus as suas causas, aquilo que você está passando, a causa impossível que você está enfrentando, nesta noite Jesus pode tomar a sua causa das mãos e fazer um milagre. A Bíblia diz que aquele servo do centurião está lá dentro da casa dele, não veio junto com o centurião, ficou lá. O texto diz que a enfermidade, o mal que veio sobre a vida daquele jovem era algo tão terrível que a minha Bíblia vai dizer assim: ele estava paralítico. O que é um paralítico, evangelista? O paralítico não é alguém que anda na cadeira de roda, muito menos de muleta. O paralítico é alguém paralisado do pescoço para baixo. O paralítico, se você colocar lá no canto, ele vai ficar. O paralítico, se você colocar lá na sala, ele vai ficar. Se você deixar ele lá dentro do banheiro, ele vai ficar. O paralítico é uma pessoa que ele não tem o governo das suas ações, ele não tem. Ele não consegue se movimentar, ele não consegue, ele é dependente. Assim estava aquele homem, assim estava aquele servo do centurião, paralítico. E a Bíblia diz que ele ainda, além de estar doente, ainda está paralítico, estava violentamente atormentado. Olha o estado que estava aquele homem, lá dentro da casa, e você vai entender onde eu quero chegar. Lá dentro da casa, quem saiu de lá e veio até Jesus? O centurião. E o paralítico, o enfermo, ficou lá. Você não entendeu nessa noite, mas eu vou te explicar. Talvez você é aquele que saiu lá da tua casa, deixou alguém em um estado terrível, deixou alguém que estava enfermo, deixou alguém que estava na incredulidade, deixou alguém que está estagnado, está parado, está em um estado terrível, e veio essa noite no culto de terça-feira buscar por ele. Creia, Jesus pode fazer um milagre lá por causa de você aqui. Evangelista, me dá mais um exemplo. Se você abrir a sua Bíblia em João capítulo 4, você vai ver e leva o meu coração a entender o segundo milagre que Jesus fez. Qual foi, pregador? A Bíblia vai dizer que Jesus sai da Caná da Galileia, onde ele fez a água virar vinho, e ele vai embora lá para Galileia. Depois ele volta de novo para Caná da Galileia, depois de 2 dias. E ali, a Bíblia diz ali que tem um oficial do rei que ouviu falar de Jesus, ouviu falar que Jesus estava voltando, e esse oficial estava em Caná da Galileia. Ele foi ao encontro de Jesus e se humilhou diante de Jesus e disse a situação dele: Senhor, lá em casa, lá em Cafarnaum, eu tenho um filho, ele está enfermo, a enfermidade é de morte. A minha Bíblia vai dizer que através dele ali, falando com Jesus, Jesus falou para ele: vai, teu filho vive. E na mesma hora o filho dele lá em Cafarnaum recebeu um milagre. Entenda uma coisa: se você está buscando a Deus pela vida de alguém que está lá longe, talvez está lá na sua casa, talvez está em outro estado, outra cidade, outro país, talvez dentro de uma penitenciária, creia, Jesus pode tocar lá e fazer um milagre através de você. Então deixa eu lançar uma palavra no teu coração: não desista, não volte para trás, não retrocede. Sabe por quê? Porque Jesus pode fazer um milagre, mas para isso você precisa crer que Ele pode fazer. Para isso você precisa crer. O terceiro ponto dessa mensagem aqui, que eu preciso acabar essa mensagem para orar, é crer na palavra de Deus. Crer na palavra de Deus. Porque se você não crê, o milagre não acontece. Se você não crê, as coisas não acontecem.
dentro da história desse centurião. A Bíblia diz que o centurião foi até Jesus. A Bíblia diz, segundamente, que ele se humilhou diante de Jesus. Quando ele se humilhou, ele disse: Senhor. Ele reconheceu Jesus como Senhor, reconheceu Jesus quem ele era. E aí ele contou a sua situação. Em casa, eu estou lá com aquele servo paralítico, violentamente atormentado. E sabe qual foi a palavra de Jesus para ele? Foi uma palavra, irmã Danúbia, que se Jesus te falasse, você não ia responder como centurião. Uma palavra que se falasse para mim, eu não ia responder como centurião. Que palavra, evangelista! Jesus virou para ele e falou assim: teu servo está lá doente? Eu irei, vou até lá e vou dar saúde. Quem iria negar um convite desse? Você iria negar de Jesus ir na tua casa? Você iria negar de Jesus ir lá dentro da tua casa hoje, nessa noite? Eu não negaria. Eu queria Jesus dentro da minha casa nessa noite. Por isso, nesse culto, eu convido Jesus para ir na minha casa. Mas agora o centurião já agiu de uma maneira diferente. E isso impressionou Jesus. Isso impressionou Jesus, sabe por quê? O centurião falou para Jesus: Jesus, eu não preciso que o Senhor vá na minha casa, não. Senhor, eu não preciso, sabe por quê? Porque eu não sou digno que o Senhor entre lá. Mas eu creio na tua palavra. Se o Senhor disser uma palavra, o meu criado vai sarar. Glória a Deus. Aleluia. Ei, eu estou aqui pregando a palavra. A palavra está sendo pregada. E quando a palavra está sendo pregada, o Espírito Santo está falando no coração de alguém. E o Espírito Santo está falando nessa noite. Se você crer nesta palavra e não duvidar, o milagre está acontecendo lá agora. Glória a Deus. Mas é preciso crer. O centurião virou para Jesus e falou assim: não, Senhor, eu não sou digno que entre na minha casa, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Ei, é preciso você crer na palavra de Deus. É preciso você crer nessa palavra, porque é através dessa palavra aqui que vem a mudança. É através dessa palavra que vem a salvação. É através dessa palavra que fala do céu. Essa palavra que fala do arrebatamento. Essa palavra que fala de Deus. Essa palavra que fala de Jesus. E essa palavra que pode mudar a sua história, a sua casa, a sua família. Mas você precisa crer. A Bíblia diz em Salmos que a palavra de Deus é lâmpada para os meus pés, é luz para o meu caminho. A palavra diz lá em Jeremias que a palavra arde os ossos do profeta. A palavra diz lá em Hebreus que essa palavra é tão forte. A palavra de Deus é tão forte, tão poderosa, que ela chega onde o médico não chega. Ela chega onde o homem não chega. Ela chega onde a opinião do homem não chega. Ela chega onde o remédio não chega. Onde, pregador? A Bíblia diz lá em Hebreus que ela entra mais fundo que uma espada de 2 gumes. Chega até a divisão da alma com o espírito. É apta para discernir os pensamentos do coração. Evangelista, não entendi. Se você crê na palavra de Deus, crê no poder que este Deus tem através da palavra dele, essa palavra pode entrar dentro de você e fazer um milagre. A palavra está sendo pregada. Daqui a pouco a oração vai ser feita. E quando a oração for feita, se você crê nesta palavra que diz que a oração pode muito em teus efeitos, se você crê nessa palavra que diz que a oração cura enfermidades, se você entrou com uma dor, a dor vai sumir se você crer. É preciso crer. É preciso crer. Jesus disse, João capítulo 11, versículo 40, virou para Marta e Maria, que estavam ali com o defunto de 4 dias: se creres, verás a glória de Deus. Glória a Deus. Jesus virou para os seus discípulos e falou assim: se vocês creres no teu coração e não duvidares, tudo que vocês pedirem acontecerá. Ei, guarde essa palavra no teu coração nessa noite, que Deus está falando no seu coração. O primeiro passo para receber o milagre, você tem que ir até Jesus. Aonde eu encontro Jesus? Na casa dele. Ele disse: onde 2 ou 3 se reúnem no meu nome, eu estou presente. Aonde eu encontro Jesus? Quando você dobra o seu joelho dentro do seu quarto e fala com ele, você se encontra com Jesus. Aonde eu encontro com Jesus? A todo momento que você pegar, abrir o seu coração e falar com ele. Ei, o horário é curto, mas deixa eu falar isso aqui rapidamente. Eu ensino muitas das vezes aqui que você tem que estar com comunhão com Deus a todo tempo. Eu ensino. Falo para vocês que a hora que você está trabalhando, você tem que estar com comunhão com Deus. A hora que você está dirigindo, você está com comunhão com Deus. A hora que você está lavando uma louça, limpando uma casa, a hora que você estiver fazendo qualquer coisa, esteja em comunhão com Deus, orando em todo tempo, em pensamento, em comunhão. Sábado, Danúbia, eu estava estendendo uma roupa no varal, e a Diana já ficou doida, a cara dela olhando para mim. Eu estendendo uma roupa lá no varal e falando para o Espírito Santo: Senhor, eu meditei nessa mensagem a semana inteira para pregar agora. Se o Senhor quiser, eu mudo agora. O Espírito Santo veio aqui nesse ouvido aqui e me deu a direção da mesma mensagem totalmente diferente.
que eu estou querendo dizer? Você tem que estar em comunhão com Deus a todo tempo, porque Deus fala e também Ele te ouve. Ele te ouve. Primeiro passo, você tem que ir até Jesus. Segundo passo, você tem que se humilhar diante dele. Sabe por quê? Porque diante de Jesus, grande é Ele, poderoso é Ele. A Bíblia diz lá em Filipenses capítulo 2, versículo 5 em diante, Paulo vai escrever dizendo assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, porque Ele mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, e sendo obediente até a morte, morte de cruz. Aí a Bíblia diz: pelo que Deus o exaltou soberanamente, deu a Ele um nome que é acima de todo nome, é acima da doença, é acima do problema que você está enfrentando, é acima do inimigo que você tem, é acima do diabo, é acima do inferno, é acima de tudo. Deu a Ele um nome que é acima de todo nome, a qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará, os que estão no céu, na terra e debaixo da terra, que Jesus Cristo é o Senhor. Deixa eu lançar uma palavra no teu coração: esse Jesus aqui que o centurião foi encontrar é maior que toda enfermidade, é maior que todo problema, e se você crê, pode mudar a sua vida. Ele pode. Se coloca de pé essa noite em nome de Jesus, que eu preciso orar. Oh glória! Eu sinto a presença de Deus. Esse Jesus é poderoso, Ele pode operar.